Desde as primeiras civilizações, uma pergunta atravessa séculos. O que tornava uma mulher desejada? Não apenas admirada pela aparência, mas percebida como alguém que carregava um tipo especial de magnetismo, uma presença capaz de despertar curiosidade, encanto e mistério. Hoje, vamos viajar por essas épocas antigas para descobrir como diferentes culturas entendiam o desejo feminino e quais práticas, rituais e detalhes moldavam essa aura irresistível. Vamos explorar perfumes que marcavam a memória, gestos sutis que sugeriam histórias inteiras, roupas que falavam antes das palavras e tradições que revelam muito sobre o imaginário humano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos começar a nossa história. Na vastidão das primeiras sociedades humanas, o conceito de ser desejada não era algo isolado, nem definido apenas pela aparência física. Ele surgia como parte de um tecido cultural muito mais amplo, onde beleza, fertilidade, saúde e espiritualidade se entrelaçavam. Em muitos povos da antiguidade, o desejo não tinha a conotação puramente romântica que carregamos hoje. Ele era visto como um sinal de vitalidade, de força interior, de conexão com forças invisíveis que regiam a vida. Assim, a mulher desejada era, sobretudo, alguém que representava prosperidade tanto no corpo quanto no espírito. Nas primeiras comunidades agrícolas, por exemplo, a fertilidade era a maior riqueza imaginável. O corpo feminino, capaz de gerar vida, era percebido como uma extensão do próprio ciclo da natureza. Por isso, muitas vezes, traços considerados desejáveis estavam associados a essa simbologia: quadris largos, aparência vigorosa, pele iluminada pelo sol ou por óleos naturais. Essas características não eram apenas atraentes no sentido físico, mas carregavam significados profundos, revelavam que aquela mulher poderia manter viva a linhagem, alimentar a família, fortalecer a comunidade. Nas civilizações mais organizadas, como o Egito Antigo, o desejo assumia outra camada. Lá, a beleza era tratada quase como um dever espiritual. Homens e mulheres buscavam um equilíbrio entre corpo e alma, e aplicavam isso aos cuidados pessoais. Para as mulheres, isso incluía banhos com óleos aromáticos, cremes feitos com mel e leite, maquiagem mineral que acentuava os olhos e simbolizava a proteção divina. Ser desejada, nesse contexto, não era apenas uma questão de atrair olhares, mas de demonstrar harmonia e disciplina interna. Uma mulher com aparência cuidada revelava que honrava seu próprio Ka, a energia vital. Sua beleza refletia ordem, algo extremamente valorizado numa cultura obcecada pela ideia de equilíbrio. Enquanto isso, entre os povos mesopotâmicos, o desejo era frequentemente relacionado ao prestígio social. Uma mulher que usava perfumes raros ou tecidos tingidos era vista como alguém pertencente a uma esfera mais elevada. A atratividade estava ligada ao status, e o status estava ligado ao poder. Muitas inscrições antigas mencionam mulheres que despertavam desejo não apenas por traços físicos, mas pela forma como se apresentavam ao mundo. A postura, a limpeza das roupas, a maneira de arrumar os cabelos, a suavidade da pele tratada com óleos importados. O que atraía, nesse caso, era o conjunto, o cuidado consigo mesma e a habilidade de transmitir isso aos outros. Na Grécia Antiga, o conceito ganhava nuances mais complexas. A beleza feminina era celebrada como expressão da kalokagatia, a ideia de que o corpo e a alma deveriam ser belos em conjunto. As mulheres, mesmo dentro de restrições sociais severas, desenvolviam práticas de cuidado baseadas na leveza e na naturalidade. Os banhos demorados, a limpeza meticulosa da pele, o uso de óleos de flores, tudo isso criava uma imagem que era muito mais do que estética. Ela comunicava serenidade, juventude e ordem interior. Ao mesmo tempo, o fascínio pelo feminino estava profundamente conectado ao imaginário mitológico. Figuras como Afrodite moldavam expectativas. A mulher desejada era graciosa, mas também envolta em mistério, capaz de produzir encantamento mesmo sem dizer uma palavra. No Oriente, especialmente na Pérsia e em regiões vizinhas, o desejo era associado a uma combinação de refinamento e espiritualidade. Os relatos descrevem mulheres que se dedicavam a rituais de preparação antes de encontros importantes, envolvendo fragrâncias, tecidos finíssimos e cuidados corporais meticulosos. A atratividade também se expressava por meio da delicadeza nos gestos e no cuidado com a própria energia. A mulher desejada era aquela que cultivava uma atmosfera em torno de si quase como um campo magnético, uma presença silenciosa, mas marcante. É interessante perceber que, embora cada cultura tivesse seus valores específicos, todas compartilhavam uma ideia fundamental. O desejo não nascia do acaso, ele era construído, cultivado e comunicado de maneira consciente. Não existia separação entre beleza e significado. Cada detalhe carregava intenção. Os cuidados corporais eram vistos tanto como rituais de bem-estar, quanto como afirmações de identidade. A mulher que se embelezava estava ao mesmo tempo dizendo algo sobre quem era
e sobre o que desejava transmitir ao mundo. À medida que essas práticas evoluíram, também evoluíram os símbolos que representavam o que era considerado desejável. Em algumas culturas, a robustez simbolizava fartura, em outras, a delicadeza transmitia virtude, mas em todas, o desejo era uma linguagem interpretada a partir do corpo, da postura, das escolhas e dos ritos cotidianos. As mulheres, conscientes dessa linguagem, encontravam maneiras de expressar seus atributos de forma alinhada ao que sua sociedade valorizava. Assim, quando observamos esse panorama da antiguidade, percebemos que ser desejada não era simplesmente atrair olhares, mas transmitir uma combinação única de saúde, energia, mistério e poder. Algo que ia muito além da superfície e se conectava diretamente às crenças mais profundas de cada povo. E esse entendimento abre caminho para explorar, de maneira mais sensorial, como mulheres de outras eras desenvolveram técnicas para intensificar essa presença, menos perfumes, pigmentos, óleos e rituais que transformavam o corpo em veículo do encantamento. Em muitas civilizações antigas, o encanto feminino era construído pela combinação de estímulos sensoriais, uma espécie de arte silenciosa que transformava o corpo em instrumento de presença. Perfumes, óleos, pigmentos e banhos especiais eram usados não apenas para embelezar, mas para criar uma atmosfera em torno da mulher. E essa atmosfera tinha o poder de permanecer na memória de quem a encontrava. O desejo nascia tanto do que se via quanto do que se sentia, menos uma fragrância que vinha com o vento, a textura suave da pele, a luminosidade criada por óleos, a maneira como certos aromas pareciam conversar com a imaginação. No Egito Antigo, isso era elevando quase ao status de ciência. As mulheres aprenderam, ao longo das gerações, a manipular essências e resinas para produzir fragrâncias consideradas sagradas. O kifi, por exemplo, era um perfume complexo que reunia mirra, vinho, mel, canela e flores maceradas. Seu aroma era descrito como capaz de acalmar, seduzir e até curar. Ao aplicá-lo na pele, a mulher não apenas perfumava o corpo, mas carregava consigo uma assinatura aromática inconfundível. Os óleos perfumados, além de protegerem a pele do clima seco, deixavam um brilho irresistível que se movia com a luz. Isso criava uma impressão de vitalidade, como se a pessoa estivesse envolta por um halo dourado. Os banhos também eram rituais essenciais. Em muitas culturas, o banho não era uma atividade comum, mas um momento quase cerimonial. Na Mesopotâmia, mulheres usavam infusões de ervas aromáticas, pétalas e tinturas vegetais, para suavizar o odor do corpo e trazer frescor. Algumas composições usavam flores raras, como lírios e flores de tamareira, para criar fragrâncias que só eram sentidas quando a pessoa se aproximava o suficiente. Uma sutileza que aumentava o impacto da presença. Em Roma, mais adiante, esses ritos se tornaram verdadeiras experiências sensoriais. Mas mesmo em períodos anteriores, as mulheres já compreendiam que o toque da água misturada a essências formava um perfume natural que dialogava com a pele. Os cosméticos pigmentados tinham um papel igualmente importante. O uso de cores no rosto e no corpo era uma forma de destacar a expressão e dar intensidade ao olhar. As egípcias escureciam os olhos com cole, um mineral que, além de esteticamente marcante, tinha propriedades antibacterianas. O resultado era um olhar profundo, definido, que transmitia força e mistério. Na região da Mesopotâmia, pigmentos avermelhados derivados de minerais e plantas eram aplicados nas bochechas e nos lábios, criando um contraste que acentuava a vitalidade do rosto. Esses toques de cor não eram exagerados, mas estratégicos, realçavam o que já era naturalmente atraente. Na Grécia, onde a valorização era maior pela aparência fresca e saudável, os cosméticos eram usados de forma mais sutil, mas ainda assim essenciais. As mulheres aplicavam pós feitos de argilas claras para uniformizar a pele, misturavam óleos com ervas para suavizar a textura e davam um brilho leve aos cabelos com ungüentos perfumados. Esse brilho era percebido como sinal de juventude e cuidado. Um cabelo bem tratado se movia de maneira mais fluida, capturando a luz do sol, o que chamava a atenção mesmo sem artifícios marcantes. Na Pérsia, a sofisticação aromática era ainda mais trabalhada. As mulheres se tornaram especialistas em extrair fragrâncias naturais de rosas, açafrão, jasmim e outras flores. Os perfumes persas eram famosos por combinarem leveza e profundidade, criando camadas de aroma que mudavam ao longo do tempo. Uma mulher podia entrar em um ambiente exalando notas florais suaves e, momentos depois, revelar fragrâncias mais densas e quentes. Esse dinamismo aromático criava uma sensação de mistério e continuidade, como se sua presença tivesse várias fases, cada uma despertando um tipo de reação. Em muitas culturas orientais e do norte da África, os óleos desempenhavam um papel que ia além do cuidado estético. Eles nutriam a pele e protegiam do sol,
evitavam rachaduras e faziam com que o toque fosse mais suave. O toque, mesmo que não acontecesse, podia ser imaginado, e isso já criava desejo. A percepção de uma pele bem tratada sugeria saúde, vitalidade e atenção aos detalhes. Além disso, o brilho deixado pelos olhos fazia com que o corpo ganhasse profundidade visual, destacando curvas e movimentos. O autocuidado também envolvia práticas internas, como massagens com essências aromáticas, que relaxavam o corpo e deixavam a respiração mais leve. Uma mulher que se apresentava com postura tranquila transmitia serenidade. E essa serenidade costumava ser interpretada como uma forma de charme. As pessoas eram atraídas não só por estímulos visuais e olfativos, mas por estados emocionais. Uma presença calma tinha o poder de hipnotizar. Esses cuidados criavam camadas sensoriais. O cheiro, o brilho, a textura, a cor, o movimento. Nada era aleatório. Cada gesto tinha intenção, cada ingrediente carregava uma história. A mulher que dominava essas práticas construía um tipo de magnetismo que não precisava de palavras. Ela se tornava inesquecível pela soma dos detalhes. Uma fragrância que permanecia na memória. Um olhar intensificado pelo pigmento, a maneira como a luz refletia na pele. Essas técnicas sensoriais eram mais do que simples embelezamento. Eram formas de criar presença, de comunicar vitalidade e de transformar o cotidiano em um pequeno espetáculo silencioso. E conforme avançamos na jornada pelas antigas culturas, percebemos como essas escolhas estéticas se conectavam a algo ainda mais profundo, a expressão da identidade e do status. A roupa, o tecido, o metal e o brilho dos acessórios também entravam em cena para compor esse cenário, algo que se tornaria essencial na construção do desejo em muitos povos. A construção do desejo ao longo da antiguidade não se limitava ao perfume na pele ou ao brilho dos óleos aromáticos. Ela ganhava força na forma como as mulheres se vestiam, nos adornos que escolhiam, nos tecidos que moldavam o corpo e nos detalhes que transmitiam mensagens silenciosas. Cada peça, cada cor, cada joia tinha um peso simbólico. Vestir-se era uma maneira de conversar com o mundo sem pronunciar uma palavra. E essa conversa podia revelar poder, delicadeza, mistério ou intenções sutis. A atração muitas vezes surgia exatamente desse jogo entre o que se mostrava e o que se sugeria. Nas sociedades que dominavam os grandes rios da antiguidade, como Egito e Mesopotâmia, o tecido era mais do que vestimenta, era um marcador de identidade. No Egito, as roupas femininas eram feitas principalmente de linho, tecido leve que acompanhava o clima quente. O linho podia ser extremamente fino, quase translúcido, e isso se tornava um elemento de sensualidade discreta. A sutileza era a chave. O corpo não precisava estar exposto para ser percebido. A fluidez do tecido, movendo-se com o vento, fazia com que a silhueta ganhasse vida. Uma mulher que escolhia um linho de qualidade demonstrava refinamento e certa proximidade com o mundo da elite, já que o processo de produção dos tecidos mais finos era complexo e caro. Na Mesopotâmia, por outro lado, as roupas eram mais estruturadas. Tecidos pesados, franjas, drapeados e ornamentos costurados criavam camadas que transmitiam imponência. Mulheres que pertenciam às classes mais altas usavam mantos longos e bem trabalhados. E muitas vezes esses mantos eram tingidos com cores raras, como o azul profundo derivado de pedras semipreciosas. As cores tinham significado. Vermelho evocava vitalidade e energia. Azul representava proteção e conexão divina. Branco simbolizava pureza e status. Uma mulher que sabia combinar essas tonalidades demonstrava sensibilidade estética e consciência do impacto que sua figura exercia. Os adornos eram igualmente importantes. No Egito, colares largos, conhecidos como zerres, formavam verdadeiras molduras para o rosto e o pescoço. Essas peças eram mais do que enfeites. Representavam poder, fertilidade ou devoção espiritual dependendo do material e da forma. O brilho das pedras e dos metais refletia a luz do sol, criando um efeito visual hipnótico. O som suave dos pendentes em movimento também tinha um papel sensorial. Cada passo podia produzir um toque leve, discreto, quase musical. A mulher tornava-se uma presença que não apenas se via, mas se ouvia. Na Grécia, os adornos não eram tão grandiosos, mas carregavam elegância. Bracelets finos, fios de ouro trabalhados com delicadeza e pequenos broches decoravam vestidos leves. O ouro, metal associado à eternidade e aos deuses, criava contrastes suaves com tecidos claros. A feminilidade ali se expressava na harmonia do conjunto. Nada era exagerado. O encanto surgia de um equilíbrio calculado. Roupas com caimento perfeito, cabelos presos com simplicidade aparente, joias que brilhavam só o suficiente para capturar um olhar atento. As mulheres gregas dominavam o subtom da atração menos a habilidade de sugerir, sem escancarar. Penteados também tinham um papel fundamental. Em algumas culturas, o cabelo solto significava juventude e liberdade. Em outras,
era reservado a rituais íntimos. No Egito, tranças finas adornadas com contas eram populares entre mulheres da elite, acrescentando textura e movimento ao visual. Entre as babilônicas, os cabelos ondulados e volumosos eram considerados símbolos de sensualidade, e mulheres dedicavam horas a modelar ondas suaves com óleos perfumados. Já as gregas valorizavam penteados que destacavam a forma do rosto menos coques baixos, mecas enroladas e tiaras que criavam harmonia com o conjunto da roupa. A forma como as roupas moldavam o corpo tinha relação direta com o imaginário coletivo de cada época. Em algumas regiões, a atração estava na sutileza da silhueta, em outras, no contraste entre camadas e ornamentos. E em algumas sociedades orientais, o mistério era a estratégia mais poderosa. Tecidos longos, véus leves e mantos coloridos criavam um jogo de aparências que atiçava a imaginação. A mulher era envolta por camadas que revelavam pouco, mas sugeriam muito. Deixar algo escondido era uma forma de despertar curiosidade, e curiosidade é um dos motores mais antigos do desejo. A combinação entre roupas e perfume também se tornava um verdadeiro espetáculo sensorial. Um tecido leve impregnado com fragrâncias florais criava um rastro sutil por onde a mulher passava. Em festas, banquetes ou encontros importantes, esse rastro podia ser percebido antes mesmo de sua chegada completa, como uma introdução silenciosa. Nos ambientes fechados, joias perfumadas, pequenas esferas de metal ou cerâmica com essências, intensificavam a experiência. Quem se aproximava sentia o aroma liberado pelo calor do corpo, tornando o contato mais marcante. O uso estratégico das cores era outro ponto essencial. Tons profundos transmitiam força, claros evocavam leveza, misturas harmoniosas revelavam sofisticação. Em algumas civilizações, o azul e o dourado eram associados ao divino, e uma mulher que os vestisse ganhava automaticamente um ar de aura elevada. Já o vermelho, considerado cor de sangue e vida, tinha impacto emocional forte e era usado para transmitir vitalidade e energia. O desejo nesse contexto não surgia apenas da beleza física, mas da forma como a mulher se inseria no cenário cultural através de sua estética. Cada objeto carregava um simbolismo. Cada detalhe ampliava ou suavizava a impressão que ela causava. Uma mulher que dominava essas linguagens visuais podia despertar atenção de maneira silenciosa, calculada e profundamente eficaz. Assim, as roupas e adornos não eram apenas acessórios, mas ferramentas poderosas de expressão. Eram meios de moldar identidades, reforçar status ou criar mistérios. E conforme avançamos nas culturas antigas, percebemos que a sedução não dependia apenas de aparência, mas de gestos, comportamentos e códigos sociais que complementavam essa estética, menos elementos fundamentais para entender como o desejo era construído de forma ainda mais sutil e complexa. Muito além das roupas, das joias e dos perfumes, havia algo ainda mais poderoso na construção do desejo: o comportamento. Em sociedades antigas, onde a comunicação direta nem sempre era possível ou incentivada, as mulheres desenvolveram uma linguagem silenciosa e refinada, baseada em gestos, ritmos corporais, maneiras de olhar e até pausas estratégicas. Era um jogo de sutilezas, onde cada movimento carregava significado. O desejo surgia não apenas do que se via, mas da interpretação desse código invisível que percorria o ar entre duas pessoas. Em muitas civilizações, especialmente naquelas com estruturas sociais rígidas, o corpo feminino era observado com atenção, não pelas formas, mas pela maneira como ele se movia. No Egito, por exemplo, a postura era associada à ordem e equilíbrio. Uma mulher que caminhava com o tronco ereto, passos tranquilos e movimentos fluidos transmitia harmonia interna, menos algo extremamente valorizado. Essa suavidade no andar não era um acaso. Era resultado de treinamento, consciência corporal e repetição diária. Um caminhar gracioso despertava curiosidade, pois parecia revelar uma paz de espírito difícil de alcançar no cotidiano intenso das cidades. Na Mesopotâmia, a linguagem corporal tinha um caráter mais marcante. Mulheres de classes mais altas aprendiam a controlar gestos para comunicar dignidade. As mãos eram usadas com delicadeza, movimentos amplos eram evitados. O toque no próprio cabelo, o ajuste sutil da roupa, o modo como seguravam um objeto, tudo era cuidadosamente moderado para transmitir compostura. A sensualidade não estava em exageros, mas na segurança com que cada gesto era feito. Era essa segurança que despertava o olhar alheio, pois sugeria poder silencioso. Já na Grécia, onde a apreciação pela postura tinha raízes profundas na cultura física, a forma de se mover era quase um espelho da alma. Mulheres que caminhavam de forma leve, como se mal tocassem o chão, eram associadas à graça das deusas. A suavidade nos gestos era interpretada como sinal de inteligência e sensibilidade. A atração, aqui, nascia da beleza do controle. Mãos que se moviam com lógica,
olhos que se voltavam devagar, cabeça que se inclinava com naturalidade. Essa coordenação criava um tipo de magnetismo difícil de explicar, mas fácil do center. O olhar, por sua vez, era uma das ferramentas mais poderosas em qualquer sociedade. Em culturas onde a mulher não podia expressar livremente seus desejos, o olhar se tornava uma mensagem cifrada. Olhares rápidos, desviados com timidez calculada, podiam dizer mais do que um diálogo inteiro. Em banquetes, encontros comuns na vida das elites, o cruzar de olhos era muitas vezes o único gesto permitido para demonstrar interesse. A mulher sabia medir quanto tempo podia sustentar o olhar antes de parecer ousada demais. O desafio era transmitir intenção sem perder a elegância, menos uma linha tênue que, quando dominada, tornava-se irresistível. A voz também carregava grande peso. Não era apenas o que se dizia, mas como se dizia. Em diversas culturas, a mulher que falava com suavidade era associada à delicadeza, enquanto aquela que modulava a voz com ritmo e profundidade transmitia maturidade e magnetismo. Em algumas regiões do Oriente, aprendia-se a controlar o timbre para criar um impacto emocional mais forte. Uma frase dita lentamente podia causar mais efeito do que uma declaração intensa. O tom de voz se tornava uma carícia sonora, capaz de marcar a memória, mas talvez nada fosse tão expressivo quanto o silêncio. O silêncio feminino, principalmente em sociedades com rígidos padrões sociais, tinha força própria. Ele permitia que o outro projetasse pensamentos, criasse interpretações, imaginasse intenções. O mistério é um dos motores mais antigos do desejo, e o silêncio, quando usado com intenção, era um convite para a imaginação. Uma mulher que permanecia quieta em determinados momentos, observava, escutava e apenas sorria de forma contida. Podia despertar muito mais interesse do que alguém que falasse sem parar. O silêncio criava espaço para o outro se mover em direção a ela, emocionalmente ou em pensamento. Outro elemento fundamental era o ritmo, o modo como uma mulher entrava em um ambiente, a velocidade de seus movimentos, o tempo que levava para responder a uma pergunta menos. Tudo isso construía uma narrativa sobre sua personalidade. Algumas preferiam movimentos lentos, transmitindo segurança e calma. Outras adotavam gestos mais rápidos, sugerindo vivacidade e energia. Esse ritmo se tornava parte da identidade, uma espécie de marca registrada que acompanhava a pessoa. As mãos, frequentemente decoradas com anéis e braceletes, também desempenhavam um papel essencial. Em muitas culturas, as mãos eram observadas como extensão do caráter. Movimentos delicados criavam a impressão de cuidado e suavidade, enquanto gestos mais firmes transmitiam determinação. O modo de segurar um objeto, tocar um tecido ou arrumar o cabelo transformava-se em linguagem. Uma mão que repousava suavemente sobre o colo sugeria contenção. Uma que seguia o ritmo da fala revelava espontaneidade. O comportamento nos espaços sociais refletia tanto o domínio desses códigos quanto o entendimento das normas culturais. Em banquetes, cerimônias ou rituais, a forma como uma mulher se posicionava ao lado de outras pessoas dizia muito sobre sua confiança. Saber quando avançar na conversa ou quando recuar era um jogo refinado de leitura do ambiente, uma habilidade que despertava admiração. Nada chamava mais atenção do que alguém que parecia entender a dinâmica social de maneira natural. Todas essas sutilezas criavam uma espécie de dança silenciosa entre presença e mistério. A atração não vinha apenas do corpo, mas da alma expressa através dos gestos. Era a totalidade da pessoa em movimento, comunicando com seus ritmos, pausas, intensidades e escolhas. E assim como roupas e perfumes moldavam a estética, essa linguagem corporal moldava a atmosfera em torno da mulher. Uma atmosfera que poderia envolver quem se aproximasse sem que nenhuma palavra fosse necessária. Conforme avançamos para rituais e crenças místicas das culturas antigas, percebemos que essa dança silenciosa não acontecia sozinha. Ela era fortalecida por símbolos, amuletos e práticas espirituais que criavam ainda mais profundidade na construção do desejo. Essa dimensão invisível acrescentava camadas ao encanto, como veremos adiante. Ao longo das antigas civilizações, a busca por ser desejada não se limitava ao corpo, às roupas ou aos gestos. Havia uma camada mais profunda, quase invisível, onde desejo e espiritualidade se encontravam. Nesse território simbólico, mulheres recorriam a rituais, amuletos, ervas e encantamentos para intensificar sua aura. Não eram apenas práticas místicas no sentido religioso, eram ferramentas psicológicas, culturais e emocionais que davam segurança, ampliavam a autoconfiança e criavam uma presença mais marcante. Cada pequeno ritual reforçava a sensação de que algo especial as envolvia menos. Por consequência, esse algo também era percebido pelos outros. No Egito Antigo, por exemplo, amuletos eram objetos indispensáveis no cotidiano. O olho de Horus, símbolo de proteção, era usado não somente para afastar o mal,
mas para fortalecer o brilho pessoal. As mulheres acreditavam que, ao carregar esses símbolos, estavam ampliando sua energia vital, algo que inevitavelmente se refletia na forma como eram vistas. O coração ficava mais leve, o espírito mais seguro, e essa segurança transparecia nos gestos e na expressão. Alguns amuletos eram consagrados com óleos perfumados, combinando aroma e simbolismo para criar uma espécie de escudo magnético. Na Mesopotâmia, encantamentos amorosos eram registrados em tabuletas de argila. Muitos desses textos mencionavam deuses e deusas ligados ao afeto e ao desejo. As mulheres recitavam fórmulas poéticas enquanto acendiam pequenas lamparinas ou queimavam ervas específicas. Acreditava-se que o aroma liberado pelo fogo carregava a intenção para o mundo espiritual. Não era apenas superstição. O ato de preparar o ritual criava um estado emocional focado, quase meditativo, que fortalecia a autoestima e aumentava a sensação de autocontrole. E uma pessoa segura de si, mesmo sem perceber, acaba transmitindo magnetismo. Na Grécia, a ligação entre desejo e divindade era ainda mais forte. Afrodite, deusa do amor e da beleza, inspirava uma série de práticas realizadas em sua honra. Mulheres deixavam pequenas oferendas em templos, flores, perfumes, fitas coloridas, pedindo não apenas para serem desejadas, mas para irradiar charme natural. Algumas cerimônias incluíam banhos especiais, onde pétalas e ervas eram colocadas na água para purificar a energia e despertar suavidade no corpo e na mente. Esses banhos não tinham apenas efeito físico, representavam renascimento simbólico. Ao ser da água, a mulher se sentia renovada, o que influenciava seu comportamento e a forma como interagia com o mundo ao redor. Nos territórios persas, a sabedoria ligada às ervas era altamente desenvolvida. As mulheres preparavam pequenas bolsas de tecido com pétalas secas, especiarias e resinas aromáticas, acreditando que essas combinações atraíam boas vibrações e olhares favoráveis. Algumas misturas tinham um propósito específico: despertar alegria, intensificar a coragem, realçar a presença. O simples ato de carregar uma dessas bolsas junto ao corpo criava a sensação de estar protegida e fortalecida. E confiança é sempre um ingrediente essencial na arte do desejo. Rituais amorosos também envolviam a escrita. Em várias culturas, registrar sentimentos, intenções ou pedidos em pedaços de cerâmica, metal ou papiro era um modo de materializar o que se buscava. A escrita transformava a emoção em símbolo. Uma mulher que colocava suas palavras em um objeto acreditava estar ativando sua vontade. Isso funcionava como um recurso mental poderoso, pois reforçava a clareza da própria intenção. Saber o que se deseja é por si só algo extremamente atraente. Ervas desempenhavam um papel crucial. Rosas, jasmim, mirra, lavanda, açafrão, sândalo menos, cada uma possuía significados específicos. Algumas eram usadas para acalmar a mente, outras para ampliar o encanto pessoal. As mulheres criavam ungüentos, tinturas, infusões e perfumes caseiros que serviam tanto como cuidados materiais quanto como ritos de afirmação. A sensação de preparar algo com as próprias mãos, de dominar o poder das plantas, fortalecia o vínculo entre elas e o próprio corpo. Quando aplicavam essas misturas na pele, sentiam que estavam completando um ciclo de magia e intenção. Outro elemento muito presente eram os símbolos inscritos em joias e objetos pessoais. Triângulos, espirais, plantas sagradas e figuras de animais carregavam significados profundos. Uma mulher que usava um colar com símbolos de fertilidade, por exemplo, não apenas indicava seu vínculo com tradições antigas, mas transmitia, mesmo que inconscientemente, uma mensagem de vitalidade. Esses símbolos funcionavam como extensões da alma, pequenos fragmentos de história que acompanhavam a pessoa e ampliavam seu impacto no ambiente. Em certas regiões do Oriente, rituais de visualização eram comuns. Antes de encontros sociais, mulheres se sentavam em silêncio, respiravam fundo e imaginavam o tipo de presença que queriam transmitir. Serenidade, calor, mistério, leveza. Pode parecer simples, mas essa prática alterava o estado mental e, consequentemente, a maneira como elas caminhavam, falavam e olhavam. A mente moldava o corpo, e o corpo moldava o desejo. O mais fascinante é como essas práticas combinavam espiritualidade, psicologia e cultura. Elas não eram apenas crenças mágicas nem apenas hábitos estéticos. Eram mecanismos que permitiam às mulheres se sentirem mais fortes, conectadas e confiantes. E quando alguém acredita profundamente em sua própria luz, essa luz se torna perceptível a quem está ao redor. Assim, esses rituais místicos funcionavam como pontes entre o visível e o invisível. Eles ampliavam o significado do cuidado pessoal e transformavam a busca por atratividade em algo muito mais profundo do que simplesmente querer ser vista. Era uma forma de alinhar corpo, mente e espírito, e ao fazer isso, criar uma presença tão intensa que parecia atravessar o ar.
E é essa presença, alimentada por símbolos e crenças, que nos leva ao desfecho dessa jornada. Compreender como todos esses elementos se misturam na essência do desejo humano. Ao final dessa jornada pelas camadas do desejo, do cuidado ao mistério, do corpo ao invisível, percebemos que todas essas práticas, por mais distintas que pareçam, apontam para a mesma direção: a necessidade humana de ser percebida. A mulher que alinhava seus gestos aos códigos sociais, que escolhia seus adornos com intenção, que murmurava encantamentos antigos ou preparava perfumes com paciência ritualística, não buscava apenas chamar a atenção, buscava existir de maneira plena aos olhos do outro e aos seus próprios. É nesse ponto que desejo e identidade se unem. Desejar ser vista é, no fundo, desejar ser reconhecida como alguém que carrega valor, brilho e força. As civilizações antigas compreenderam que a atratividade não está apenas no rosto ou na postura, mas na junção de elementos que se entrelaçam. O modo de caminhar que revela a segurança, o cuidado com o corpo que demonstra respeito por si, o silêncio que guarda mistério, o perfume que anuncia a presença, e até o amuleto que reforça uma sensação íntima de proteção. Nada disso era aleatório. Eram estratégias conscientes e inconscientes para moldar a própria aura. E a aura é algo que se sente antes mesmo que o olhar se fixe. Essas práticas, vistas de longe, podem parecer distantes, quase míticas. Mas quando olhamos com calma, percebemos que muito delas permanece conosco. O espelho moderno menos com seus cosméticos, roupas e rituais pessoais do dia a dia, menos é herdeiro direto das antigas banheiras perfumadas e dos olhos consagrados. A busca por uma postura elegante, por um olhar seguro, por uma palavra dita no momento certo, ecoa os velhos códigos sociais que moldavam o charme e a presença de povos de milhares de anos atrás. Até o mistério, tão celebrado nos templos e entre os movimentos calculados das cortes antigas, ainda vive na forma como escolhemos nos expor ou nos esconder nas redes sociais, nos encontros e nos espaços públicos. O desejo de ser admirada nunca foi algo superficial, ele sempre carregou profundidade emocional. Querer atrair não é apenas querer conquistar, é querer ser confirmada pelo mundo. Querer que a própria existência reverbere. Em tempos antigos isso se expressava por meio de amuletos, ervas, encantamentos e símbolos. Hoje aparece em forma de autocuidado, de escolhas estéticas, de linguagem corporal, de presença digital, mas a intenção permanece. Queremos que alguém veja aquilo que temos de mais único, que reconheça nossa luz particular no meio da multidão. Quando observamos essas práticas com generosidade, percebemos que elas falam muito mais de humanidade do que de sedução. Cada gesto, cada ritual, cada detalhe carregava o esforço constante de construir significado para a própria vida. Uma mulher, ao se preparar para ser vista, estava também se preparando para se reconhecer. A criação de atratividade era, na verdade, uma criação de identidade. E identidade sempre foi um terreno sagrado. O mistério, por sua vez, nunca foi apenas charme. Era uma forma de preservar o íntimo, de manter um espaço interno onde ninguém podia tocar. Esse espaço era fonte de poder. A mulher que sabia se mover entre revelação e ocultamento transmitia profundidade. E profundidade é, talvez, o elemento mais magnético de todos, ontem e hoje. Em tempos modernos, continuamos preservando nossas partes mais sensíveis, mesmo quando o mundo nos convida à exposição constante. É nesse equilíbrio entre mostrar e guardar que nasce a presença autêntica. A elegância, entendida como harmonia entre intenção e gesto, persiste como linguagem universal. Ela aparece no modo como nos posicionamos, nas escolhas que fazemos e na forma como conduzimos nossa energia. Elegância é coerência, e coerência é raridade. As civilizações antigas intuíram isso. Cuidar do corpo, vestir-se com propósito, mover-se com consciência e carregar símbolos pessoais não era apenas estética, mas expressão de sentido. Quando conectamos tudo menos cuidado, elegância, mistério, intenção, vemos que essas práticas compõem um grande tecido que atravessa os séculos. Ele não fala somente de atratividade, mas de presença. E presença é o que realmente buscamos. Existir de maneira tão inteira que o mundo não possa deixar de notar. No mundo atual, a tecnologia transformou muitas formas de interação, mas não alterou nossa essência. Continuamos desejando ser vistos, não por todos, mas pelos olhos certos. Buscamos autenticidade, ainda que cercados por filtros. Procuramos profundidade, mesmo em meio à velocidade. Tentamos criar rituais próprios, skincare, moda, postura, respiração, silêncio, escolhas estéticas, para nos sentir conectados com algo maior que nós mesmos. No fim, a busca pela atratividade sempre foi, e continua sendo, uma busca por significado. Queremos que nosso exterior dialogue com nosso interior. Queremos que o cuidado seja mais do que aparência, que a elegância seja mais do que estilo,
que o mistério seja mais do que provocação, que a intenção seja mais do que desejo. Queremos que tudo isso seja expressão daquilo que somos, e talvez seja justamente isso que nos torna humanos, o eterno anseio por ser percebidos em nossa verdade. Atravessamos os séculos mudando roupas, crenças e tecnologias, mas nunca deixamos de procurar aquilo que, quando encontrado, nos ilumina, a sensação de ser vista, reconhecida e de algum modo admirada.